Bem-vindos de volta aqui ao canal. Faz tempo que eu não gravo vídeos. No vídeo de hoje eu vou responder aqui algumas perguntas que me mandaram pelo Instagram na seção daquelas de pergunta e resposta que a gente coloca. Eu fiz um sorteio de uma conversa comigo sobre investimentos e aí eu disse que responderia as perguntas específicas por meio de um vídeo. Então aqui está. Vamos lá. Eu selecionei aqui algumas perguntas, foram muitas e muitas perguntas eram parecidas. A primeira delas era me perguntando sobre como ensinar, me pedindo na verdade para ensinar a analisar os relatórios das empresas listadas. Primeiro ponto, eu vou colocar aqui os links para vocês, eu vou responder de forma mais rápida, mas tem os links aqui para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Então eu selecionei aqui alguns textos lá no meu blog contabilidademq.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo. E aí eu vou colocar os links para os textos que eu indicar aqui para vocês. Beleza? Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tá aqui o link, e nos seguir nas nossas redes sociais. Além disso, recentemente eu fiz aqui uma resenha do livro The Elements of Investing, de Burton Malkiel. Esse livro aqui é muito bom para investidores iniciantes, e para investidores que não são iniciantes é recomendável que se leia pelo menos uma vez no ano esse livro para lembrar de algumas coisas. Ele me fez mudar significativamente a forma como eu olho para os investimentos. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui no meu blog, vocês têm que acessar pelo computador para ver isso aqui, pelo celular é meio ruim. Então aqui vocês vêm aqui pelo computador e investimentos. Aqui tem ações, análise fundamentalista, técnicas, método informacional, teoria das carteiras, valuation, insider trading, etc. Então, esse label aqui é de análise fundamentalista. Então, vocês vão ver aqui vários textos meus, vários materiais de aula, etc., sobre análise fundamentalista. Então, aqui, por exemplo, melhor investimento é de longo prazo? É uma pergunta. O que é longo prazo? Aqui eu defino o que é longo prazo e aqui eu mostro por que eu acho que investimento de longo prazo é o melhor. Aqui tem um material de um mini curso de valuation que eu dei, não, do curso completo, na verdade, de valuation, de fluxo de caixa descontado, que eu dou na minha disciplina de Finanças 2, na UFPB. Então tem muito material aqui para quem quer investir de forma fundamentalista. Esse aqui é específico sobre ações, são coisas específicas que eu posto de ações. Aqui ó, tem alguns textos, vídeos, tutoriais de economática para quem usa economática, simulador da bolsa, tem um monte de coisa sobre ações especificamente. Especificamente sobre como analisar empresas, aqui estão os slides de uma palestra, um mini curso na verdade que eu dou sobre avaliação de empresas. E aqui nesses slides eu falo sobre os mitos e aplicação de valuation, o que é que você tem que olhar para analisar a empresa, as metodologias de avaliação da empresa, fluxo de caixa descontado, múltiplos, opções reais, etc. Aqui, por exemplo, nesse slide, no slide 35, eu falo sobre o que é que eu olho para conhecer a empresa. Esse aqui eu acho que é o passo inicial para você começar a investir em ações, né, especificamente. Você tem que conhecer a empresa. Então, antes de avaliar a empresa, qualquer empresa, eu preciso conhecer. Aí eu divido isso aqui em duas partes. Como é que eu conheço a empresa quando eu não conheço? O que é que eu faço? Então, tá aqui os pontos que eu costumo olhar antes de começar a analisar de fato, avaliar de fato mais profundamente a empresa. Segunda pergunta: como investir com pouco dinheiro em algum investimento rentável? Você pode procurar, se quiser investir em ações, lá na aba de análise fundamentalista de ações também, tem vários materiais com relação a isso. Você pode, por exemplo, mais rentável que poupança, você tem com o mesmo nível de risco, você tem um Tesouro Selic, por exemplo, tem alguns CDBs de alguns bancos menores, que para quem tem pouco dinheiro não precisa se preocupar muito com 250 mil reais, que é o limite da FGC. Tem alguns bancos pequenos que têm CDBs que pagam muito bem. Tem alguns fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento multimercado. Então tem muita opção aí para quem quer investir e ganhar mais que poupança. Beleza? Sim, além disso, com relação ao pouco dinheiro,
Dá uma olhada aqui nessa live de investimentos que eu fiz, eu falo lá como é que eu comecei a investir. E para quem não sabe, para quem não acompanhou, eu comecei a investir com R$ 400, dia 2 de junho de 2010. Eu comecei a investir em ações, né? No dia 2 de junho de 2010, com apenas R$ 400. Esse era todo o dinheiro que eu tinha disponível para investir e assim eu fiz e desde então eu só invisto em ações até hoje. Aqui está o vídeo da live, acho que foi 1 hora de vídeo. Aí eu respondi um monte de perguntas lá do pessoal. Terceira pergunta. A pessoa me perguntou aqui como é que eu poderia, dizendo que eu poderia ajudar a gerir melhor a carteira dela, analisando risco, quando comprar e quando vender ações, etc. Bom, quanto ao risco, você tem que ficar ligado. Risco e volatilidade são coisas diferentes. Na teoria clássica de finanças, que é a disciplina que eu dou em Finanças 1, a gente costuma definir risco como volatilidade. Só que risco em investimento em ações, investimento fundamentalista, não é volatilidade. A volatilidade das ações, que é aquele sobe e desce das ações, subiu, desceu, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, está relacionado com oportunidades de compra barata, muitas vezes. Se uma ação boa cai, o que é que você deve fazer? Você deve comprar. Se você tem dinheiro, você acha que aquela ação é boa, você vai comprar. Se cair, você vai comprar. Então, volatilidade não é risco em investimento fundamentalista, é oportunidade de compra na maioria dos casos. Então, risco em investimento fundamentalista, na verdade, é a chance de você perder dinheiro para sempre. Então, você comprar empresa ruim, você comprar empresas que não têm boa governança corporativa, a gente tem o caso, por exemplo, da TAM e da Smiles e da Múltiplos, são empresas que têm relativamente uma boa governança corporativa, por exemplo, o caso da Smiles, novo mercado e tudo, gestão boa, gestão aparentemente alinhada com a empresa, porém, o controlador não fez uma coisa que faria ele merecer um presente de Natal do Papai Noel, então tem que ter cuidado, inclusive, com o controlador quando for o caso. Então, comprar empresas com governança ruim, com o controlador não estando alinhado com os acionistas minoritários, empresa que não gera caixa, empresa que tem prejuízo constante. Então, você tem que ficar ligado nisso aí. Dependendo do caso, se você não for investir por muito tempo, que não é o caso de investir em ações, você tem que colocar um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, nem no médio. Eu costumo dizer que quando eu coloco dinheiro na minha corretora para investir em ações, na minha cabeça é como se eu tivesse perdido aquele dinheiro. O dinheiro não é mais meu. Eu coloquei o dinheiro lá e eu nem conto com ele para nada. Aquele dinheiro, para mim, não vai servir de nada. Apenas para a minha aposentadoria. É isso que você tem que fazer para não fazer com que a volatilidade seja risco de fato para você. Se você vai investir no curto prazo, volatilidade vai ser risco. Se você investir no longo prazo, volatilidade não é risco. É oportunidade de compra. E quando comprar, quando você acha que a ação está barata, faz análise fundamentalista, como eu disse anteriormente, usa aquelas técnicas de valuation que eu mostrei nos links anteriores, e aí você define o que você acha que é o preço, o valor da ação, na sua opinião. Se ficou muito abaixo daquilo, tem que se ligar no conceito de margem de segurança, bem que eu não vou explorar aqui, mas é importante você estudar. Se baixou daquele preço, o valor que você estimou está maior do que o preço que está na tela do seu home broker, você compra. Se tiver mais caro, talvez seja a hora de vender. Por que talvez? Porque depende de vários fatores. Se você a seu valuation não é certo, né? Eu exploro isso na meu mini curso de valuation. É uma opinião subjetiva sua que tem margem, né? Então, margem de erro. Então, sempre é bom você traçar alguns cenários para tentar tirar um pouco da subjetividade de ter um ponto específico, dizer aquele é o valor. Eu costumo dizer também nesse meu mini curso Valuation que o valor que você chega no final da tua planilha é a coisa menos importante do processo de valuation. É muito mais importante analisar a empresa, você acertar o caso, escolher uma empresa boa que vai dar retorno do que você acertar no valor. Preço e valor são iguais. É muito mais importante você analisar o caso e acertar o caso do que acertar o valor. Outro ponto aqui sobre essa questão de quando vender é que pode ser que você ache uma oportunidade melhor. Se você acha uma oportunidade melhor, você vende, coloca nessa oportunidade melhor. Se você não tiver dinheiro novo, né? Se tiver dinheiro novo, você coloca o dinheiro novo na oportunidade melhor. Se você achar que não deve vender a ação. Por outro lado, se você não tiver dinheiro novo, você tem outras possibilidades, que eu também não vou explorar aqui com detalhes. Mas, por exemplo, você pode fazer long e short.
O que quer dizer isso? Quando você, por exemplo, o que é um fundo de ação long only? Long only. O fundo ele fica comprado em ações, ele não opera vendido nem nada, ele fica comprado. 67% no mínimo, por exemplo, no clube de investimento, no fundo long only, ele fica comprado em ações. É a obrigação dele ficar comprado em ações. Então, o que é que você pode fazer, você como pessoa física? Você pode operar vendido em alguma ação e comprado em outra, se você não tem dinheiro. Por exemplo, você acha que uma ação qualquer que você está analisando vai subir mais do que o Ibovespa, por exemplo. Ou você acha que o Ibovespa vai cair e essa ação vai subir. Então, como é que você pode fazer? Você pode entrar vendido em Ibovespa, você vende sem você ter, aí você precisa alugar, claro. Você aluga a ação, o BOVA11, por exemplo, que replica o índice Ibovespa, você aluga ele, paga uma taxa de aluguel e você vende ele no mercado. Você pega o dinheiro que você vendeu o Ibovespa e compra a ação que você acha que vai subir mais do que o Ibovespa. Se a sua ação subir mais que o Ibovespa, dependendo da taxa que você pagou de aluguel, você tem lucro. Se o Ibovespa cair e sua ação subir, melhor ainda. Aí se acontecer o contrário, você se deu mal, você vai pagar aluguel e ainda vai ter que comprar o Ibovespa mais caro e pagar o que você gastou para comprar a ação que acabou caindo. Ok? Então cuidado com isso, mas é uma outra possibilidade. A quarta pergunta foi pedindo para mostrar que é seguro tirar o dinheiro da poupança e investir na bolsa. Investir em poupança é a maior furada. Ela está rendendo hoje em torno de, deixa eu ver aqui, deve estar dando hoje em torno de, está dando menos de 5% ao ano. Você consegue isso fácil em um fundo imobiliário, por exemplo, com menos risco, com o mesmo risco, com risco de volatilidade maior, mas com o mesmo risco da poupança, basicamente. Você consegue isso em fundos de investimento em geral, você consegue até mais do que isso, talvez, em CDBs, com certeza, de banco pequeno. Então, tem muitos outros investimentos que têm o mesmo risco de curto prazo da poupança e que rendem mais. Pensando no longo prazo, ações você vai ganhar muito mais. Assiste essa live aqui também, né, que eu gravei sobre investimentos em geral, que eu falo disso. Aqui nesse texto sobre final do ano, é época de pensar no futuro, invista nisso, eu falo sobre isso também, como economizar, como investir. E aqui eu mostro que se você analisar bem empresas e pensar no longo prazo, você consegue um retorno muito melhor do que a poupança. Por exemplo, aqui, ó, analisando uma carteira de empresa conservadora que paga dividendos sem lucro, etc. Olha a diferença de retorno. Isso aqui tudinho. Tá, o CDI para o Ibovespa. Então, se você escolhendo bem a empresa e pensando no longo prazo, o seu risco é muito baixo. E numa carteira diversificada também. Se tem uma empresa que se dá mal, você tem outra que se dá bem que vai compensar. Então, vale a pena olhar para isso. E recomendo que leia esse texto também. O melhor investimento a longo prazo, o que é a longo prazo. Eu falo sobre isso aqui também. Se você olhar para cá, para esse gráfico aqui, você vai pensar, esse investimento foi ruim. Eu comprei aqui e agora ele está valendo isso aqui. Se você olhar numa janela de curto prazo. Se você olhar para uma janela de longo prazo, você vai ver, ó, eu comprei aqui, ele caiu para cá, mas depois subiu isso aqui tudinho. Então, olhando para um prazo longo, você consegue um retorno muito grande, muito maior do que na poupança. Quem comprou aqui embaixo, esse aqui é o índice IBRX, certo? IBRX 100. Desde o início dele até o dia que eu escrevi esse texto. Beleza. Tem uma pergunta aqui dizendo que não sabe por onde começar, mas que tem vontade. E aí, mais uma vez, recomendo aqui esse live de investimento que eu fiz e esse texto de final do ano, época de pensar no futuro, invista nisso. Lembrando, aqui eu falo sobre educação financeira dividido em duas partes. Educação financeira início de poupança, poupança no sentido de poupar e não do investimento entre aspas poupança, e forma de escolher onde investir. Dividi esse texto em duas partes, recomendo que leia. Para você ser um bom investidor, para ganhar dinheiro investindo, você tem que estudar muito. Então, sempre a principal dica é estude.
Outra pergunta aqui dizendo que quer começar, mas que não tem renda. Como é que faz? Como é que faz? Primeira coisa, tem que estudar a forma de conseguir renda. Não sei qual é, se você trabalha, se não trabalha, se estuda, qual é o objetivo de vida, mas a primeira coisa é estudar para ter renda, uma forma de ter renda. Não sei se você vai trabalhar para alguém, se você é empreendedor e tal. Então, estude formas de ter renda. E enquanto vai estudando forma de ter renda, vai estudando sobre investimentos. Que aí quando você tiver renda, você vai ter uma base boa teórica de investimento para começar a investir. A outra aqui dizendo que a decisão de investir é uma meta para 2019. Como vocês vão ver isso aqui já após o fechamento do ano, então, a minha resposta inicial é por que não começar agora? Mas isso foi semana passada, no Natal. Então, o ideal é começar o quanto antes, mas começa aí em 2019. O quanto antes em 2019. A outra pergunta aqui, pedindo o calendário de eventos de 2019. Eu não costumo dar palestras e cursos, eu não faço isso com muita frequência. O meu foco principal é dar minhas aulas, né? Eu sou professor, e focar nos meus investimentos e no meu clube de investimento que eu montei para a minha família. Então, isso toma muito meu tempo. O professor tem que fazer pesquisa, extensão, ensino e tal, ainda tem essas minhas coisas. Então, eu acabo não tendo muito tempo para palestras e cursos. Mas fica ligado no Instagram da Sala de Ações e no Instagram do Educação Financeira para Toda a Vida. Eu vou deixar o link aí também para vocês. São dois projetos de extensão lá da UFPB muito bons para quem quer investir e ter educação financeira. Próxima pergunta, pedindo para indicar técnicas de avaliação de empresas. Ó, lá no meu canal do YouTube tem uma playlist só de valuation. São 13 vídeos falando de valuation, certo? São vários vídeo resumos de em torno de 5 minutos, 7 minutos. Custo capital, WCC, política de dividendos, reinvestimento, crescimento da empresa, etc. E tem esse maior aqui, Valuation, um resumo da teoria e da prática, que é um vídeo maior de 30 minutos, falando da teoria e da prática de Valuation, falando da teoria geral e finalizando com um exemplo. Beleza? Tem aqui sobre como coletar as demonstrações contábeis, coisas desse tipo. Recomendo que assista esses vídeos aqui para ter uma ideia geral de como analisar empresas e dar uma olhada aqui nesses meus slides também, do esse mitos, então verdades assim, aplicação de valuation. Você vai ter uma visão geral muito boa também. Esqueci de falar sobre isso aqui, para quem me perguntou sobre esse investimento em ações, um investimento menos arriscado, mais rentável poupança e que não seja muito arriscado. Conversando com o Marcos Saravalho, que é analista-chefe lá da XP Investimentos, quando ele esteve aqui em João Pessoa, ele falou que conheceu o Barça de João Pessoa, Barça Paraíba, e esse cara disse a ele que está sempre muito animado com a bolsa. Se a bolsa sobe, o patrimônio do cara fica maior. Se a bolsa cai, o dividend yield do cara sobe, porque ele compra ações baratas que pagam mesmo o dividendo ou mais. Então, o risco depende do ponto de vista. Se você está olhando para a volatilidade das ações, no curto prazo isso é risco, mas no longo prazo isso não é risco. Né? E aqui eu falo sobre isso. A metodologia de formação de carteira, ó, de boas pagadoras de dividendos. Aqui o que acontece com o preço das ações por ano, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aquilo que eu disse, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Mas se você olhar para a evolução do patrimônio, com o reinvestimento de dividendos, você só está ficando mais rico. Aqui foi a crise de 2008, né? Caso atípico, que crise específica do Brasil e depois subida geral. Beleza? Então, risco depende se você está olhando por curto prazo ou longo prazo. Volatilidade não é risco, é oportunidade de comprar ações baratas. Aqui é uma pergunta sobre pedindo para dizendo que eu poderia ajudar ensinando a avaliar o cenário e a identificar a melhor opção no momento. Eu não foco muito em cenário econômico, eu sou fundamentalista bottom-up. Eu olho da empresa, especificamente, majoritariamente a empresa. Eu não foco muito em olhar o setor. Eu olho a empresa, eu vejo se aquela empresa é boa, eu comparo, se tiver mais de uma empresa no setor que me agrada, eu comparo qual das duas eu vou entrar e entro. Então, é basicamente isso que eu faço. Uma coisa que eu acho que é muito bom, que eu aprendi com o livro de Philip Fisher, o Common Stocks, eu esqueci o nome agora, acho que ele está aqui na minha mesa.
Ah, eu deixei ele no carro. Ele tá sempre comigo esse livro, eu sempre ando com ele. Fica do lado da minha cama. Ah, tá ali. É Common Stocks and Common Profits. Tá ali embaixo da minha faixa. Esse livro me ensinou o Scatterbutt, né? É o método de você ficar ligado, discutir com as pessoas sobre casos de investimento. É isso aí. Por exemplo, Magazine Luiza eu entrei assim. Uns alunos meus comentaram sobre a ação, eu fui atrás de analisar e gostei e entrei. E tô até hoje com ela, já desde 2016, eu acho. Outro aqui fala, pedindo para eu orientar como pescar e ver as minhas análises seria uma boa. Bom, sobre como pescar, tem vários materiais no meu blog falando sobre isso, vários vídeos aqui no YouTube também. Ver minhas análises eu não gosto de divulgar. Eu até passei na prova do CNPI, fiz a prova, eu pensei em divulgar alguma coisa de vez em quando, mas na hora de tirar minha carteirinha, em terra de urubus diplomados não se ouve o canto dos sabiás, né? Então tem que ter o diplominha lá, a carteirinha do CNPI para poder divulgar minhas análises. Na hora de fazer minha carteirinha, eles pediam tanto documento que para enviar para o correio e tal, eu acabei desistindo de tirar. E era caro que só, eu desisti. Tem que pagar trimestralmente não sei quantos reais e eu não ia ganhar nada de dinheiro com isso, era só para divulgar e discutir com o pessoal pela internet, então acabei desistindo. Mas talvez eu até ano que vem eu tire. Outra que disse que eu podia ajudar falando sobre balanceamento de carteira. Existem algumas formas de balancear a carteira. Na minha disciplina de Finanças 1, que o curso completo está aqui no blog, vocês podem acessar aí, tá o meu curso completo com slides e vídeos. Eu ensino a teoria das carteiras. Eu não uso a teoria das carteiras em si, na prática, não faço aquelas contas todas, mas eu uso a ideia da teoria das carteiras, que é a questão de correlação entre os ativos. Mas eu não faço a conta dos pesos certinho e tal. Eu sou muito concentrado. Eu deixo uma boa parte do meu dinheiro, eu já comentei no Instagram um dia desse, que 60% do meu patrimônio está aplicado em 3 ou 4 ações. Acho que são 3 ações. Se eu colocar a quarta ação, isso aí deve subir para quase 80%. Então, eu não sou muito diversificado, eu sou muito concentrado. Isso é bom e pode ser ruim também. Por exemplo, quando a Smiles, aconteceu aquele problema da Smiles, eu perdi uma boa quantidade de dinheiro em um dia só, porque eu tinha muita ação da Smiles. Beleza? Então, por outro lado, com o Magazine Luiza subiu muito, mais que compensou o que eu perdi com a Smiles, mas tem esse risco aí de fato, de concentração. Mas aqui no meu blog tem muito material sobre teoria das carteiras, vocês podem acessar aí. Atualmente o que é que eu faço? Eu coloco um limite. Quando a ação é muito, muito boa, eu tenho muita convicção nela, o máximo que eu fico nela é de 20%, atualmente. Aí é quando ela passa esse de 20%, eu fico de olho se já está na hora de vender um pouquinho. Se passou muito, tipo 25% tá na hora de vender. Aí eu vendo e trago ela de volta para os 20%. Beleza? É isso que eu faço. E se ela cair para 15%, por exemplo, aí eu compro e trago ela de volta para os 20%. Beleza? É isso que eu faço. Se é uma ação que eu não tenho muita convicção, é mais ou menos isso. Eu boto 5, 10, 15, 20%. Eu sigo esses steps aí. Se a ação eu tenho muita convicção, é 20%. Quando ela passa de 20%, eu trago ela de volta para 20%, vendo. Se ela cai para 15%, por exemplo, eu compro de volta e trago ela para 20%. Faço isso com todos, de acordo com os limites que eu arbitrariamente estabeleci. Uma pergunta aqui sobre stop, se é uma boa não aceitar ser stopado para não ter prejuízo. Eu não uso stop é coisa de trader, nunca usei na minha vida, nada contra os traders, mas stop é coisa de trader, eu não sou trader, eu sou investidor de longo prazo. Então para mim não faz sentido usar stop. Se você é trader, talvez faça sentido usar stop, mas para fundamentalista não faz sentido. Hum, Outro dizendo que eu poderia ajudar a entender fatores externos e como isso afeta os preços das ações e a duração desses fatores externos no impacto nos preços. Impactos externos são, em boa parte, oportunidades de comprar ações mais baratas, como eu já disse. Eles trazem volatilidade. Por exemplo, greve dos caminhoneiros, Joesley Day, dia 18 de maio do ano passado, eleições, etc. Então, isso aí gera oportunidade para a gente ganhar dinheiro. A gente compra ação barata. Por isso que é importante ter, e eu aprendi isso em 2017. Eu ficava com o meu dinheiro todo aplicado em ações. Porque eu sou investidor recente, eu investo desde 2010.
Então, são 8 anos, vai fazer 9 anos aí que eu invisto. Então, eu peguei um período muito conturbado de queda, de bolsa andando de lado. Então, eu sempre ficava comprando. Tava tudo barato e ia comprando. E aí, de 2016 para cá, a bolsa só subiu. Então, eu aprendi ano passado, de 2016 para 2017, aprendi que eu deveria ter uma reservinha de emergência. Emergência, no caso, a reserva de oportunidade, para eu comprar ações mais baratas. Então, eu tenho feito isso. Eu tenho sempre uma bala na agulha para, no caso de greves dos caminhoneiros, Wesley, eleições, ou, ou algum outro cisne negro aí, eu comprar ações baratas. Beleza? Mas existe uma literatura muito extensa de anomalias de mercado, que vocês podem pesquisar aí desde a década de 90, principalmente. E existe um livro na Amazon só sobre isso, sobre anomalias de mercado. Tem fundos quantitativos, por exemplo, Smart Beta, que eles usam essas anomalias para ganhar dinheiro. Que são coisas externas que acabam impactando o preço das ações e por quanto tempo eles duram, e aí você pode aproveitar isso aí para ganhar dinheiro. Essa que eu vou passar, que eu já respondi, foi sobre pesquisa operacional e tal, e é basicamente a ideia da teoria das carteiras, do Markowitz. Outra que foi uma pergunta muito legal e o cara até acabou complementando, mandando o complemento por direct para mim. Essa pergunta me fez, na verdade foi uma afirmação e ela me fez lembrar de como eu comecei. Em resumo, eu não vou falar a afirmação dele, mas é basicamente ele dizendo que não tem experiência e que tem formação em finanças e tal, mas não tem experiência como investidor. E queria começar. E a melhor coisa é você adquirir experiência praticando. Você estuda, é tudo muito bonito nos livros e tal, mas quando você vai botar o seu dinheiro na prática, aqui o bicho pega, porque você fica realmente nervoso. Quando eu comecei a investir, eu ficava muito ansioso. Eu comprava ação e já ficava olhando, caramba, subiu 1 centavo, aí caiu 5 centavos, pô, eu me ferrei. Então, treinar o estômago é o principal, talvez. Tem uma frase, eu acho que é do próprio Philip Fisher, não lembro exatamente quem é, que diz que não é a cabeça, mas é o estômago que determina o sucesso do investidor. Então, não importa se você é muito inteligente, se você estudou muito, se o seu estômago não aguenta, você fica querendo vomitar toda hora, com dor de barriga, etc. Não é só hora de entrar pesado em ações, é começando aos poucos, vai adestrando o seu estômago, treinando, para ficar controlado e não fazer besteira. Esqueça day trade e foca no longo prazo. É basicamente isso. Como economizar dinheiro? Aí essa é difícil, eu não sou planejador financeiro, eu sou muito controlado. Eu vou até postar um vídeo esses dias aí de uma entrevista que eu dei faz uns 2 meses. Eu vou postar. Eles na TV eles resumem muito, né? Então a entrevista de meia hora ficou em 2 minutos. Aí eu vou postar esse vídeo e vou comentando, complementando o que eu falei mais, que eles tiveram que cortar pelo tempo. Mas eu não sou planejador financeiro, então talvez não seja a melhor pessoa para ensinar como economizar. Mas eu tenho uma planilha, deve ter, acho que desde que eu comecei a trabalhar, que eu trabalhar formalmente, eu tenho essa planilha. Acho que deve ter aí uns 12 anos ou mais. Então eu tenho a planilha para controlar quanto é que eu ganho, quanto é que eu recebo, isso é importante. E se liga aí na sala de ações também. Na sala de ações não é educação financeira para toda a vida. A sala de ações tem uma apostila de educação financeira e de controle de gastos, orçamento familiar e coisas desse tipo. Acompanhe eles lá. Outra aqui dizendo para mostrar em cálculos a diferença de ganho em relação à renda fixa. Primeiramente, se tudo der certo, o céu é o limite. Se você investir em ações e se tudo der certo, o céu é o limite. Então não tem como eu te mostrar a diferença em relação ao ganho, porque ações é renda variável. Mas olha lá aqueles textos que eu falei aqui, por exemplo, esse. Renda variável ela varia, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, mas você tem um potencial de construção de patrimônio muito alto. O outro aqui, dizendo que eu poderia ajudar a montar uma carteira de ações e fundo de investimento imobiliário. Eu não invisto em fundo de investimento imobiliário, eu sou totalmente ações, então não posso falar muito sobre isso. Mas tem muita gente boa aí que pesquisa, que fala sobre fundo imobiliário, dá uma pesquisada. E por fim, a última aqui, deixa eu ver, escolher uma. A última é primeiro passo
Primeiro passo é estudar muito. Então, estuda muito, estuda o máximo que puder e acompanha o pessoal que já investe em ações há muito tempo. Vê quem investe, quem tem realmente skin in the game, procura os fundos de investimento que são bem sucedidos. Tem muita gente no Twitter aí de fundos bem sucedidos comentando. Cuidado que às vezes os caras têm viés, né? Mas em geral vale muito a pena seguir esse pessoal. Beleza? Então é isso aí. Eu acho que o vídeo ficou mais longo do que eu queria, era para responder bem rápido. Então não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal do YouTube. Eu estou sempre postando stories quase que diariamente lá no meu Instagram, respondendo perguntas. É isso aí. Obrigado pela atenção e até a próxima. Bom final de ano para todo mundo e que 2019 seja muito melhor. Valeu!